Imagina só, tentar descobrir o verdadeiro propósito da vida, misturando a disciplina implacável de um treinamento militar de Israel, a sagacidade de um camelô brasileiro trabalhando debaixo do sol, tipo inteligência artificial e, pasme, a obrigação de passar fome de propósito toda segunda-feira. Nossa, sim. É uma combinação que soa, sei lá, completamente caótica de primeira, né? Caótica e absurda? Exatamente. Mas é justamente essa receita que é incrivelmente pragmática que a gente encontrou nas notas para o nosso mergulho profundo de hoje. E o mais interessante é que o material que a gente está analisando hoje quebra toda aquela expectativa de um documento corporativo engessado, sabe? Estamos com o registro de uma sessão de mentoria chamada Sessão 09, Mentoria Não Delegue. E datada de exatamente hoje, né? 30 de março de 2026. Isso, hoje mesmo. E olha, a riqueza desse documento está justamente na falta de filtros. Não tem aquela tentativa de romantizar o processo de liderança ou de aprendizagem. A humanidade da coisa pula da página logo nas primeiras linhas. Eu notei muito isso. A reunião nem começa com gráficos de produtividade ou metas, né? Não, nada disso. Começa com o pessoal conversando sobre a chuva pesada que estava caindo em Aracaju. Sério, é muito real. Sim, e tem até um sussurro de bastidores anotado. Uma menção super rápida sobre uma situação meio desconfortável entre duas pessoas da equipe, o Daniel e o Marcos. Alguém no meio da discussão lembra que a idade ali era 37 anos. Fica aquele clima de que a gente real conversando. Exato. E tudo isso rola antes mesmo da oração de abertura. E um detalhe que eu achei fantástico, não foi uma oração genérica pedindo proteção. Foi um pedido altamente específico por, abre aspas, criatividade, fecha aspas, para conseguir enfrentar a semana. É que, assim, esses pequenos atritos do cotidiano, eles são a chave de leitura para tudo que vem depois nas notas. O objetivo ali não é, entregar mais um pacote teórico para as pessoas colocarem na estante e esquecerem que existe. O foco central é resolver uma crise muito moderna. A nossa sociedade hoje absorve muita informação, né? Nossa, demais. Lê dezenas de livros, ouve horas de conteúdo, mas, aplica uma fração minúscula disso na vida real. A mentoria ataca justamente esse gargalo da execução. E a nossa missão aqui, no caso, é desempacotar as engrenagens desse sistema deles, né? Extrair as táticas de sobrevivência mental que eles passaram para esse grupo. Porque não é só o clichê do trabalho duro e acorde cedo. Não, não mesmo. Eles estruturaram um ecossistema focado em transformar a obesidade mental em movimento cirúrgico. E tudo começa com um diagnóstico que, olha, é bem doloroso sobre a nossa falta de constância. É um soco no estômago, na verdade, porque o diagnóstico aponta que o problema crônico não é a nossa dificuldade de entender um conceito novo. O cérebro humano é ótimo em entender teorias. Sim, a gente lê um livro e acha que já mudou de vida. Exato. A falha catastrófica acontece na manutenção. O desafio é manter um novo conceito operando na rotina por tempo suficiente até ele virar automático. E a métrica de tempo que eles usam é um banho de água fria para o imediatismo de hoje em dia. É brutal. Fica explícito ali que a constância não se mede em 2 semaninhas de empolgação. Eles falam abertamente em meses, sabe? Meses de repetição tediosa da mesma base até a excelência ficar natural. E para ilustrar isso, o mentor usa muito a arquitetura dos cursos militares, né? Nas Forças Armadas, a progressão é puramente física. Você não avança para a próxima fase do treinamento se não executou a fase anterior sob pressão. Não dá para pular a etapa da lama só porque você entendeu a teoria de como rastejar. O corpo precisa registrar o atrito. Isso. O entendimento intelectual nunca substitui o calo na mão. Certo, então vamos desempacotar isso. Porque a ferramenta que eles colocam no epicentro dessa disciplina militar não é um software revolucionário ou um app caríssimo, é a boa e velha agenda. A simples agenda. Sim. O documento trata a agenda como o motor inegociável de tudo. E, cara, lendo o peso que eles dão para algo tão analógico, me veio uma imagem na cabeça. Ter acesso a informações de alto nível, conviver com mentores geniais, mas não ter uma agenda rígida. É tipo comprar os melhores equipamentos de ginástica do mundo, botar no meio da sala e acabar usando tudo de cabideiro para roupa úmida. Nossa, pior que é bem isso mesmo. A máquina tem um potencial absurdo, mas sem bloquear o tempo,
vira só uma mobília cara. Só que, nessa visão militar deles, a agenda perde aquela função de bloquinho de notas casual e assume o papel de chefe ditatorial. Como é que essa inversão, onde o papel dá ordens, altera a nossa mecânica de disciplina? Bom, conectando isso com o panorama geral, o mentor ressalta que cada elemento ali é vital, não tem ação supérflua. Quando a agenda vira autoridade máxima, ela funciona como uma conta-calção cognitiva. Ponta-calção cognitiva. Como assim? Imagina a biologia da tomada de decisão. Toda vez que a gente precisa decidir se vai ler, treinar ou trabalhar num projeto, o cérebro gasta energia real. Você negocia com o próprio cansaço, com a preguiça, com a chuva lá fora. A famosa fadiga de decisão. Que chega no fim do dia e a gente não consegue nem escolher o que pedir para o jantar, de tanto que já negociou o dia inteiro. Exatamente isso. Quando agenda o chefe, essa decisão já foi tomada antecipadamente no momento de clareza, tipo no domingo à noite. A sua força de vontade fica depositada nessa conta-calção. Saquei. Aí, na quarta-feira chuvosa, a negociação emocional simplesmente não existe mais. Você obedece ao cronograma que o seu eu do passado determinou, isso elimina o atrito diário da hesitação. Mas, tratar o calendário como um general do exército cria um dilema, né? Porque o general garante que o soldado vai cavar o buraco, mas não garante que o buraco está no lugar certo. Ah, com certeza. Se a agenda é o motor, qual é o combustível? Como garantir que a gente não está gastando energia num piloto automático inútil? O material entra justamente nisso. Eles expõem que a grande tragédia de hoje é viver pela aleatoriedade. O tempo escorre pelos dedos porque a pessoa só reage ao ambiente, sem intenção. Sim, fica só apagando incêndio. Isso. E para criar uma muralha contra isso, eles desenharam uma infraestrutura usando inteligência artificial para fixar o conhecimento. Eles usam o notebook LM. Para quem curte tecnologia, esse notebook LM é fascinante. Ele não dá resposta genérica do Google. Eles pegaram os materiais brutais da mentoria, áudios, PDFs, e alimentaram essa IA só com isso. Aí ela vira um assistente de estudos que cria mapas mentais e resumos só do que foi ensinado ali. A tecnologia cuida da retenção, mas a diretriz prática que eles impõem para combater a aleatoriedade e forçar essa intencionalidade é super inusitada. A tarefa central deles não é ler manual técnico. Não. Não, a exigência é assistir a 2 filmes selecionados por mês. Assistir filme. Sim, um filme a cada 15 dias, liberado num drive lá pelos mentores. Tá, mas aí que tá. As regras em volta disso são rígidas pra caramba. O primeiro filme tem prazo de validade. Tem que assistir e entregar o relatório final impreterivelmente até o dia 15 de abril. E não é só falar do filme, tem que preencher uma planilha detalhada e mandar um áudio no grupo do WhatsApp articulando lições de negócios, liderança, família, que estavam escondidas na ficção. É um processo bem intenso. E aqui a coisa fica realmente interessante, e eu preciso dar uma de advogado do diabo agora. Para qualquer pessoa adulta que trabalha o dia todo, pega trânsito, chega sexta-noite destruído, a ideia de sentar no sofá para ver um filme com uma planilha de Excel aberta e gravando áudio, nossa, isso não mata completamente a alegria do entretenimento? Não vira mais um turno de trabalho? Olha, o que é fascinante aqui é a distinção que eles fazem entre consumo passivo e consumo ativo. O consumo passivo de mídia funciona puramente como anestesia. É usar a tela para desligar o cérebro das dores do dia. Aquela rodada infinita no feed. Fidelidade da vida real. A planilha e o áudio não são burocracia para punir o aluno. São travas de segurança cognitivas. Como se obrigassem o cérebro a não jogar a informação fora junto com um pote de pipoca. É pura neurobiologia. Quando você é forçado a verbalizar o que acabou de ver, você tem que buscar padrão, sintetizar ideias, criar argumento. O cérebro reprograma as sinapses. E eles provam isso com o caso de um aluno, o Leonardo. O que rolou com ele? Ele aplicou essa técnica rigorosa nos filmes. Pouco tempo depois, o resultado não ficou só no WhatsApp da mentoria. Na escola, a professora de português elogiou a melhora drástica e repentina na capacidade de comunicação dele na sala de aula. Ou seja, o cara não fez curso de oratória. Ele treinou a mente para organizar ideias no atrito de explicar um filme complexo. A intenção vazou do exercício e foi adubar para as áreas da vida dele. Total. A intencionalidade reprograma como você vê o mundo.
O filme treina o olhar para ver dinâmica de poder, falha de liderança, negociação, tudo num cenário que parece só lazer. Então, o quadro até agora é uma agenda funcionando como um general inflexível e um lazer que foi hackeado para extrair sabedoria ativa. Perfeito. Mas esse atrito constante, essa força diária para não cair na anestesia, tem que ter uma direção, né? Para onde vai tanto esforço? É aí que a seção 4 das notas entra na fundação de um propósito inabalável. Isso levanta uma questão central deles. Eles usam um gatilho mental cirúrgico. Eles perguntam: o que você faria da vida se acordasse hoje com todos os problemas financeiros já resolvidos? A genialidade dessa pergunta é tirar a pressão da sobrevivência material. Quando pagar boleto não é o foco, o que sobra é a motivação real. A visão de vida tem que passar daquela linha de montagem, sabe? Nascer, estudar, ganhar dinheiro, pagar conta e morrer. Pois é muito vazio só isso. O propósito tem que ancorar em servir aos outros. Os próprios mentores revelam a bússola deles, construir uma instituição de excelência para treinar jovens e adolescentes para serem líderes. E a inspiração deles para isso é fantástica. Qual é? A unidade 8200 de Israel. Nossa, o conceito da 8200 é lendário na geopolítica e inovação. Não é uma escolinha de negócios. É a divisão de elite da inteligência militar cibernética de Israel. Os melhores dos melhores. Eles recrutam moleques de 18 anos, recém-saídos da escola, e não trancam eles numa sala para ler teorias sobre guerra cibernética. O método deles é jogar problemas reais de espionagem no colo dos adolescentes e exigir que eles resolvam na prática, às vezes em situações de vida ou morte, criando tecnologia do zero. E o impacto prático disso é que essa unidade se tornou a maior máquina de criar fundadores de startups multibilionárias do mundo. Quando esses garotos vão para o mercado civil, fundar uma empresa é brincadeira de criança comparado a neutralizar uma ameaça terrorista online. Bem para comparar a pressão. E nas notas, o mentor faz uma justa posição sociológica que eu achei brilhante. Ele pega esse recruta de elite da inteligência de Israel e coloca lado a lado com a figura do camelô do Brasil. Certo. O que isso significa na prática? Porque parece um cruzamento ilógico. Mas a profundidade disso é espetacular. Eles pegam um especialista em guerra militar e o vendedor que acorda de madrugada para vender guarda-chuva na chuva e colocam os dois na mesma prateleira de respeito. Sim, porque em mundos totalmente diferentes, os dois compartilham um superpoder. Eles não podem depender da teoria acadêmica. Eles sobrevivem porque perderam o medo de tomar decisão no meio do caos. Exato. A teoria ali não salva nenhum dos dois. A mentoria ataca sem dó essa ilusão de que ambiente teórico prepara para a realidade. Planejamento estratégico é lindo, até o primeiro cliente dizer não. Um dos mentores até conta de quando saiu da polícia militar. O que ele falou? A lição principal não foi sobre gestão, foi sobre a habilidade de, abre aspas, desenrolar. Olhar para uma confusão na rua e achar solução na hora, sem manual de instrução. Não recuar diante da complexidade. E isso é o antídoto mais forte contra esse conto de fadas do sucesso instantâneo da internet. Ele cita um caso de uma cientista brasileira. Uma mulher que está há 25 anos estudando sem parar, quase sem recurso básico, sem mídia nenhuma, movida puramente pelo propósito de longo prazo. Não tem truque de IA que substitua 25 anos de persistência. O que nos leva para a barreira psicológica final. Sustentar uma maratona de 25 anos no anonimato exige um combustível emocional que parece infinito. Como a mente não entra em colapso no 15º ano de esforço, sem ninguém para aplaudir? A resposta deles para a exaustão do anonimato é a prática da desimportância. Olha, esse conceito da desimportância me pareceu a peça mais contracultural de todas. Eles descrevem isso como a habilidade de agir com excelência máxima, mas esvaziando de propósito qualquer expectativa de validação ou de massagem no ego. Focar na visão lá na frente e recusar o tapinha nas costas do presente. Para mostrar o perigo de perder essa essência, eles usam uma metáfora bíblica muito forte sobre a igreja de Éfeso. O relato diz que era uma comunidade perfeita nas métricas. Trabalhavam sem parar, cumpriam tudo, eram engrenagens perfeitas de eficiência, mas receberam uma advertência dura para voltarem ao primeiro amor. Ou seja, viraram zumbis produtivos, né? Faziam tudo no automático, por costume, sem alma, sem a paixão do início.
a eficiência engoliu o propósito deles. Exatamente isso. A mentoria quer evitar que os alunos virem robôs de alta performance, mas mortos por dentro. E para manter a mente afiada em abril, a rotina não tem folga. Ler um livro físico inteiro, ouvir 2 audiolivros densos, fazer 3 treinos pesados na semana no mínimo. E é aí que vem o choque real. A regra adicionada para forjar esse escudo da desimportância não está num livro. É uma exigência fisiológica. Totalmente corporal. Esse roteiro deu um nó na minha cabeça agora. Eles mandam implementar um jejum físico semanal. A regra é passar toda segunda-feira negando comida para o corpo de propósito. E, olha, me ajuda a achar a lógica. A gente começou falando de IA, resumindo nota, relatório de Excel de filme na sexta-noite, geopolítica cibernética de Israel, e do nada a gente está debatendo o primeiro amor de uma igreja antiga e a obrigação de passar segunda-feira com o estômago roncando. Qual é o salto lógico entre fome física e propósito inabalável? O salto lógico, na verdade, é muito profundo e está apoiado na biologia evolutiva. Pode parecer uma salada mista no começo, mas o jejum físico e a desimportância mental são o mesmo músculo sendo malhado em aparelhos diferentes. Explica melhor. O impulso mais primitivo e barulhento do corpo humano é a fome. O estômago manda sinal de pânico exigindo comida agora. Na outra ponta, o impulso mais primitivo de uma mente humana não lapidada é o ego, que grita por aplauso e aprovação imediata. Ah, tô começando a ver as linhas se cruzando. O argumento racional deles é irrefutável se uma pessoa desenvolve a força para sentir dor de fome, olhar para um prato de comida e decidir conscientemente negar aquele alívio imediato para o corpo. Essa mesma pessoa acabou de construir o lastro psicológico para negar para o próprio ego a necessidade infantil de aplauso. Caramba! O jejum é o simulador prático da desimportância. Quem domina a biologia visceral do corpo ganha o poder de aguentar anos de silêncio pelo seu propósito de vida. Nossa, é transformar privação biológica no maior treinamento de liderança possível. Sintetizando todo esse mapa que as notas entregaram pra gente, a jornada começa forçando a intenção virar realidade física, usando a agenda como general implacável. Aí avança, protegendo o cérebro do consumo passivo, transformando o filme em extração de sabedoria ativa. Junta a precisão de um agente de inteligência com a casca grossa de um camelô lidando com a fricção do caos, e termina construindo uma fortaleza ao redor do propósito, usando o domínio bruto do corpo pelo jejum, para alcançar a verdadeira desimportância do ego. E construindo em cima desse alicerce final da desimportância e desse desafio gigante que é silenciar a necessidade de aplauso para focar no longo prazo, fica um pensamento provocativo para a gente matutar agora no fim do nosso mergulho profundo. Pensando que o trabalho mais valioso acontece no anonimato absoluto, fica a pergunta para quem acompanha a gente das dezenas de tarefas, postagens e reuniões que enchem a nossa agenda nessa semana. Quais dessas atividades seriam cortadas amanhã mesmo se a gente tivesse a certeza de que absolutamente ninguém ia nos aplaudir, curtir ou ficar sabendo do nosso esforço? É uma pergunta difícil de responder. Sim. Se o público virtual e os tapinhas nas costas desaparecessem hoje, o que ficaria de pé na sua rotina amanhã? Talvez o trabalho brutal de limpar a agenda para encontrar aquele propósito de 25 anos precise começar justamente nesse ponto desconfortável. Porque o crescimento real não acontece num laboratório feito para massagear o ego. Acontece no atrito prático, no meio da confusão, quando alguém precisa da sua ajuda e a chuva simplesmente não dá trégua. Fica o convite para a gente continuar buscando informações que provoquem ação de verdade. Até a nossa próxima investigação profunda.